Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato, com alegria no coração por mais uma vez estar aqui para refletirmos na palavra de Deus, dessa vez no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus ilumine esse momento e esta palavra em nossos corações. Essa passagem diz que Jesus estava ensinando a multidão, e em um certo momento ele olhou para eles e disse: Vamos para outra margem, ou para o outro lado. Aqui diz para outra banda. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem é a palavra que diz, sendo já tarde. Porque Jesus ele esperou chegar à tarde para dar uma ordem para os seus discípulos. E naquela época, os barcos eles não tinham motor. E pela situação do contexto da palavra, eu imagino que o tempo deveria estar meio que para chuva, o céu deveria estar escuro. E eu começo a imaginar, se fosse eu ali, por mais que eu estivesse junto do mestre, eu indagaria o meu coração. Mas poxa, já é tarde. À tarde as pessoas querem descansar, querem tomar um café da tarde, querem jantar, querem dormir. Muitas vezes ficar com a família ou com os amigos. E Jesus dá uma ordem diferente. Sendo já tarde. Aleluias. Eu creio que Jesus ele queria trazer um ensinamento para mim e para você. Que quando nós olhamos para alguma situação de nossa vida e fala, já é tarde. Não tem mais jeito. Está decretado o final da história, não tem mais um capítulo, porque já é tarde. Mas Jesus ele mostrou para os seus discípulos e para mim e para você, aleluias, que ele tem todo o controle e que Jesus ele surpreende os seus servos. Diz a palavra que então eles foram para o outro lado, sendo já tarde. Com ele estavam outros barquinhos também. A questão de ouvirmos a voz de Deus e obedecermos o que Deus está nos dizendo, traz um ensinamento muito profundo. Que quando nós estamos caminhando debaixo de uma obediência, diz a palavra que outros barquinhos o seguiram. Então eles indo à frente, outros barcos estavam. Eu sempre costumo dizer que sempre tem alguém nos observando, para o bem ou para o mal. E os barquinhos indo juntamente com eles. Mas Jesus ele tem umas formas diferentes de agir. Ele não, às vezes a gente espera o Senhor vindo de um lado e ele vem por outro. Interessante é que, uma certa oportunidade, Jesus olhou para os discípulos. Jesus estava ensinando também em um lago. E quando ele acabou de pregar a palavra, diz a palavra, os evangelhos, que ali ele entrou num barco, estava ensinando, e viu os dois pescadores ali, os donos dos barcos, que era Pedro e seu companheiro, lavando as redes, porque não tinha pego nada, já estavam desanimados, já lavando as redes. Quando você lava a rede, você quer ir embora, você quer descansar. E Jesus, olhando para eles, disse assim: Olha, vão para o mar alto, para o meio do mar. E eles olhando, Pedro olhou e falou: Senhor, mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada.
Mas a fé brotou no coração dele e ele disse assim, mas sobre a tua palavra, aleluias, porque o Senhor está dizendo, eu vou. E diz a palavra que eles lançaram as redes e pegaram grande quantidade de peixe. E tiveram que chamar os seus companheiros para ajudar a colocar os peixes no barco e levar novamente para as margens. Em uma outra oportunidade, Jesus estava num casamento e diz a palavra que acabou o vinho. E aí então indagaram, Senhor, não tem vinho. E aí Jesus disse assim, então pega as 6 talhas que estão ali e enche de água. A princípio, quando nós olhamos para estas palavras, nós acabamos não entendendo muito. E quando eles encheram de água, voltou, era água. Encheram de água e voltou vinho. Aleluias, glórias a Deus. E quando olhamos para essas situações, nós não conseguimos entender, humanamente falando, a forma de Deus trabalhar. Por isso que existe uma necessidade de exercitarmos sempre a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Às vezes você está fazendo tantas penitências, fazendo tantas coisas, pagando um preço tão alto, mas sem fé no teu coração, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E para obedecer ao Senhor nós temos que ter fé. E eles então, aleluias, a uma certa oportunidade, ainda dentro do contexto, Jesus falou, olha, você tem fé? Ele falou, Senhor, eu tenho, mas ajuda na minha incredulidade. Então Jesus, se você falta fé nessa noite, Jesus ele vai ajudar na sua incredulidade e vai fazer uma grande obra. Mas precisamos ter fé para obedecer à voz do Mestre. Então diz a palavra que no meio do mar, Jesus estava ali na popa do barco dormindo numa almofada, como nós lemos, e veio uma grande tempestade. E as águas elas entravam no barco, a ponto de quase encher o barco. E Jesus dormindo, aleluias. E os discípulos ali naquele sofrimento, naquela tribulação, chegou um ponto que eles não estavam mais aguentando, eles então acordaram o Senhor falando, Senhor, o Senhor não vê que nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Aleluias. E diz a palavra que Jesus ele se levantou, repreendeu o vento, mandou calar o vento e repreendeu ali aquela situação no mar. E diz a palavra que as ondas se acalmaram e veio grande bonança, grande tranquilidade. E aí vem uma palavra do Senhor dizendo, vocês não têm fé? Vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aleluias. Jesus ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Eu não sei o que está no teu coração, talvez você está dizendo assim, mas já é tarde, já está ficando tarde para tomar algumas decisões, para fazer algo na minha vida. Mas Jesus está dizendo, eu estou contigo. E se o Mestre resolver te levar para outra margem, para te ensinar algo, não tenha dúvida que Ele vai te levar. Aleluias. Mas nosso coração tem que estar aberto para aprender. Porque algo que Deus fez ali naquele dia foi maravilhoso. Eles viram o poder de Deus. Eles viram o mar se aquietando. Eles viram o vento se calando. E eles chegaram em terra firme com tranquilidade. O Senhor ele faz isso para mostrar o seu poder para cada um de nós. Eu tenho visto muitas coisas nesses quase 30 anos servindo ao Senhor. Muitos milagres. Muitas situações em que eu achava que não tinha jeito e o Senhor ele entrou com providência. Momentos de grande tristeza, de grande angústias e o Senhor entrou com providência. Momento em que eu estava às vezes endividado, não sabia qual situação que eu tomava, qual rumo que eu tomava e o Senhor entrou com providência. Momentos em que eu estava doente, muito enfermo e não tinha cura, aleluias, e o Senhor entrou com providência. Então eu quero aqui trazer uma palavra de ânimo para você. Creia, mas se Ele resolver te levar para o mar alto,
você não tem escapatória. Ele vai te levar. Se ele quiser te levar para outra margem, para te ensinar algo, mesmo sendo já tarde, ele vai te levar. Porque Deus é dono do tempo. Talvez você olhe e fala, já é tarde, mas o Senhor para ele fala, não, eu sou dono do tempo. É tarde para você, para mim não é. Eu comecei agora, aleluias. Então creia, tenha fé, tenha esperança. Mas no meio da tempestade, no meio das tribulações, no meio dos ventos e dos vendavais, o Senhor, Ele estará com você. Ele estará com você. Alá, xaralamacai, aleluias. Ele estará com você. E eu quero dizer que Ele está com você. Não perca a sua esperança. Olha para o céu e saiba que acima de tudo que você está vendo, olhando, existe um Deus que zela por você. E que hoje, se for necessário, no meio dessa tempestade, no meio desta luta que você está vivendo, Ele tem uma palavra dizendo: acalma-te vento, cala-te mar, e se fará uma grande bonança, porque o poder pertence a Deus. Então eu quero trazer essa palavra para você nesse dia. Creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Não murmure, não reclame. A murmuração atrasa as bênçãos. Mas confia, por mais que você esteja passando por um momento de luta e de dificuldade, o Senhor é contigo. Não tenha dúvida que, como eu, em tantas oportunidades, do outro lado você vai sorrir. Você vai cantar o hino da vitória, como eu tenho visto. O Senhor é fiel e Ele não te abandona. Ele não nos abandona. Deus te abençoe. Eu quero te pedir que, se você sentir no coração e puder, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Envie para outras pessoas se sentir no seu coração. Tá bom? Que eu quero orar por você também, neste momento, para que uma grande obra seja feita na sua vida. Pai, aqui estão os meus irmãos. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toque de uma forma poderosa sobre a vida deles. Eu não sei o que eles têm passado, Pai. Talvez estão por uma obediência ao Senhor, passando por alguma luta, por algum problema, como os discípulos ali, por te obedecerem e confiar no Senhor. Mas era um propósito teu, era um plano seu. Então, dentro do seu propósito, eu peço agora, repreenda o vento, repreenda, Pai, ó Deus, este mar, essa tempestade que está assolando a vida destes teus servos, Pai. Eu peço em nome de Jesus e na tua autoridade, Pai, que o Senhor faça uma grande obra. E quero exercer a tua palavra dizendo, em nome de Jesus, seja repreendido todas as ondas agora. Seja repreendido todo o vento, todo o barulho que te deixa com medo. Alá, xaralamacai, caia por terra agora. Vendaval, tribulação, angústia, tristeza, depressão. Em nome de Jesus, talvez um problema financeiro, estou repreendendo agora. Pai, traga à existência aquilo que não existe. Cria, Pai, uma oportunidade, uma saída para os teus filhos agora. Ó Deus, levanta-te e opera uma grande obra. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de todos eles, em nome de Jesus. Confirma a vitória, Pai. Repreenda o mal e se mostre agora, Pai, porque Tu estás com Teus filhos em toda a jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Jesus te ama.